Olá, essa é a nossa primeira aula do módulo Mini Curso de Rinoceros. Caso você já possua alguma experiência com rinoceros, pode pular esse módulo tranquilamente. Bom, nele iremos tratar sobre equipamentos, dimensões e a forma correta de se fazer um arquivo para impressão 3D. A primeira coisa que eu preciso destacar e que é imprescindível vocês utilizarem é um instrumento de medida chamado paquímetro. Com ele, você tem medidas precisas daquilo que você vai projetar. E é muito interessante você ter um em mãos, porque ao longo da prototipação do projeto, você pode utilizar seu próprio corpo para ter um parâmetro de medidas. Você pode pegar o paquímetro aqui, medir na orelha, no dedo, ver se está pequeno ou está grande. Enfim, essa ferramenta ela é fenomenal e ela é essencial, inclusive. Existem basicamente dois modelos de paquímetros que nós utilizamos: o paquímetro digital ou o paquímetro analógico. A diferença de um para o outro é a praticidade. Enquanto no digital, no momento em que você faz a abertura da pinça, ele já exibe o valor, no analógico você precisa fazer uma espécie de cálculo para saber a medida exata, né, das outras casas decimais, das casas que estão antes da vírgula. Inclusive, nesse slide que estarei disponibilizando aqui para vocês na aba de download, eu deixo esse link aqui, que é de um vídeo que vocês vão ter acesso a toda a informação de como utilizar o paquímetro analógico. Porque no paquímetro digital ele já exibe o valor nessa telinha aqui, ó, que vocês estão vendo. E no analógico é como eu falei, vocês precisam fazer uma espécie de fórmula para ter o valor anterior à vírgula, né? E um outro fator importante também que eu preciso destacar é sobre a unidade de medida que nós utilizamos. Sempre, em todos os casos, nós utilizamos a unidade de milímetros. Não é centímetros nem metros, é milímetros. Um outro ponto importante acerca do quesito medidas são os padrões de medidas de anéis. Assim como roupas, sapatos, os anéis também possuem uma tabela padrão de medidas. E recentemente, acredito que mais ou menos nos meados de 2012, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela criou uma tabela padrão. E nessa tabela, nós temos aqui, ó, se vocês perceberem, na coluna de tamanho, você tem um número de 1 a 36. Esse número ele não é necessariamente o tamanho, mas sim o padrão. Por exemplo, no tamanho 10, o tamanho do diâmetro do anel ele é 15 milímetros,92, certo? Então, esse número inicial aqui ele não é a medida do anel em si, mas o padrão, certo? Por exemplo, no padrão 17, a medida é 18,14 e assim sucessivamente. Um detalhe importante acerca dessa tabela é que existe esse padrão brasileiro da ABNT e também existe um padrão internacional. E às vezes essa informação pode ser conflitante. Algumas empresas optam por usar o padrão tradicional, o padrão internacional. Outras preferem o padrão da ABNT. Isso vai muito de pessoa para pessoa. A minha recomendação é que utilize o padrão da ABNT, porque é um padrão brasileiro e que ele já está ali com as medidas exatas, com as medidas padronizadas. Então não vai ter conflito. Agora, se você optar pela medida internacional, pode ser que em uma ou outra tabela essas medidas estejam conflitando. Isso é plenamente normal. Um outro aspecto importante sobre as medidas dos anéis é que existem duas ferramentas para vocês fazerem essa aferição, que é a aneleira, que seria esse conjunto de aros aqui, onde o cliente simplesmente coloca o anel no dedo e nesse anel está impresso um número. Por exemplo, esse aqui é o 29. A única coisa que você vai fazer é vir na tabela, se a aneleira também for da ABNT, com os padrões da ABNT, e ver qual é a medida de 29. No caso, 29 mede 21,96. Lá no Rinoceros, você adiciona essa medida, 21,96. A outra ferramenta para fazer essa aferição de medidas é o calibre de anel, que no caso é essa ferramenta aqui, ó. Nela você simplesmente coloca o anel
E onde o anel parar, que ficar aqui na base dele, esse número é correspondente ao número do anel. Por exemplo, se vocês verem aqui no desenho do slide, ele parou aqui, essa aliança parou no 18. Isso quer dizer que a medida dela é 18. Aí você vem na tabelinha e confere. 18, a medida em diâmetros é 18,46 milímetros. E assim sucessivamente. Um outro aspecto importante acerca de modelagem de joias e objetos 3D é como você deve estruturar esse objeto para que ele possa ser impresso. Existem basicamente no 3D 3 tipos de objetos: curvas, planos e sólidos. Imagine que uma curva é um rabisco. Um rabisco ele não pode ser impresso em 3D. Já imagine isso e tente visualizar isso na sua mente. Assim como o plano equivaleria a uma folha de papel. E já um sólido é como se fosse uma caixa. Uma caixa ela pode ser impressa. O plano ele não possui espessura. Logo, ele não pode ser impresso. Assim como a curva. E para ilustrar isso, eu inclusive coloquei esses 3 desenhos aqui. Onde eu coloco um sólido, que é um objeto completamente fechado. Apesar dessa segunda figura, onde eu coloquei aqui plano, ser uma esfera também, perceba que ela está aberta. Tem um buraco nela. E isso faz dela um plano. Em vários momentos vocês podem se deparar com esse erro. O objeto vai estar aberto e vocês não irão conseguir fazer o processo de impressão desse objeto. Por quê? Porque ele não é um sólido. Ele é como se fosse uma folha de papel dobrada. Ele é um plano, só que está dobrado. O sólido ele é um objeto completamente fechado. E a curva é como se fosse um esqueleto, né? E como eu posso resolver isso no processo de modelagem 3D? Tampando o objeto, no caso eu tamparia esse buraco, ou eu daria espessura para ele, o que faria dele uma caixa, um sólido, né? E não um plano, e não uma folha de papel dobrada. Tendo em mente essa analogia que eu fiz, vocês nunca mais irão ter dificuldade em entender como o arquivo deve ser estruturado para que ele possa ser produzido no processo de impressão 3D. Na próxima aula, colocaremos a mão na massa e já começaremos os nossos estudos dentro do Rhinoceros. Vejo vocês na próxima aula.